Oi. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui na casa de Deus para aprendermos mais sobre a sua palavra. Hoje, nosso desafio será 2 em 1, falar sobre Tito e Filemão. São duas cartas tanto quanto curtas, e a proposta é só um panorama, uma introdução. Então, creio que vai dar certo. Tem notinha? Não. Só espelhar mesmo. Aí deixa eu só ver se dá para fazer, se ficar em aba separada, né? Pronto. Hoje teremos todas as classes, tá bom? Quer expandir o teu? Trocando. Ok, então vamos começar tendo um tempo de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir por essa manhã, nos ajuda a aprender sobre a Tua Palavra, a sermos edificados através dela, que possamos estar direcionados a Ti, Pai, buscando servir ao Senhor e glorificar o Teu nome. Ser conosco nessa manhã é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de começar, eu já quero propor um desafio para vocês. Eu coloquei um link lá no grupo, e aí eu peço que vocês entrem lá e tentem responder aqui para mim, ó. Qual é a grande ideia da Epístola a Tito? E aí como é que acontece? Vocês já estão familiarizados com o Mentimeter, né? Vocês têm 3 opções lá. E aí a ideia é que você coloque uma palavra em cada uma. Se não for uma palavra, 2, né? Uma expressão com uma palavra, uma preposição e outra palavra. Tenta ser resumido, tá? E você tem 3 chances, né? Tenta aí, vai, 2 minutinhos. Se precisar de ajuda, eu estou aqui, viu? Qual é a grande ideia da Epístola a Tito? Tentar resumir aí numa palavra só, se for possível. Pronto. Quem tiver dúvida, quiser falar, levanta a mão, o microfone vai chegar até você. É importante falar no microfone, porque está sendo transmitido, tá certo? Eita, já está aparecendo aqui, deixa eu só esconder um pouquinho. Se você tiver sem celular, eu lhe dou o meu. Tem alguém no caso? Para todo mundo fazer. Ok. Então não vai ser por falta de celular, né? Já temos algumas aqui, eu vou abrir então. Deixa eu ver se no modo branco fica melhor de ver. Fica melhor não? Melhor? A ideia é que quanto mais no centro a palavra tiver, da nuvem de palavras, e quanto maior ela tiver, porque ela foi repetida. Aqui nós temos a palavra pastoral, né, sendo repetida aí. Instruir, organizar, cuidado pastoral, aconselhar, pastoreio, tô vendo essa palavra aparecer muito, liderança saudável, combater heresias. Muito bem, já estão feras aí em Tito, né? Ok. Ok, então vamos lá.
Vou fazer uma introdução sobre Tito e aí a gente vai ter um tempo de olhar capítulo a capítulo, como eu falei, hoje é bem tranquilo, são 2 epístolas curtas. A autoria de Paulo não é questionada por estudiosos sérios quando o assunto é Tito e Filemão, então eu vou repetir isso aqui também lá. Fica muito claro, principalmente pelo fato do próprio apóstolo Paulo começar essas cartas assim, né? Então, Paulo escrevendo a Tito, Paulo escrevendo a Filemão, mesma coisa ele vai introduzir com o seu nome e com a sua saudação, que é bem comum. Data de escrita. Por mais que Tito esteja antes de Filemão na ordem que nós temos no cânon, Tito provavelmente foi escrito depois. Até porque a gente sabe que quando Paulo escreve a carta a Filemão, ele está preso. E tudo indica que preso em Roma. Aqui, quando escreve a Tito, ele está em Nicápolis, que é uma região ali por volta da Grécia. Vou já mostrar o mapa para vocês. E já estava solto, né? Então, depois dessa prisão dele. A data seria 63 a 64. E Tito faz parte das epístolas pastorais. Só que eu preciso fazer uma ressalva aqui para os irmãos, que é o seguinte. Ela nem sempre teve esse nome, né? 1ª, 2ª Timóteo e Tito nem sempre tiveram esse nome, né? Ou esse rótulo, como você queira, de epístolas pastorais. Né? Isso foi um tanto quanto depois que aconteceu. É justo chamá-las de epístolas pastorais? Eu creio que sim, porque elas têm muita instrução e direcionamento, como até a gente viu a palavra que predominou na nuvem de palavras, né? Pastoreio. Só que deixa eu fazer uma pergunta, e aí eu quero que você responda mesmo no microfone. Isso significa que ela é uma epístola que deve ser lida apenas pelos pastores? O que é que vocês acham? Não? Me prove. Cadê o microfone? Pois vai, Felipe. Essas epístolas pastorais, elas não devem ser lidas exclusivamente pelos pastores, até porque, quando Paulo dá instruções tanto a Timóteo quanto a Tito, ele está dando um direcionamento de como deve ser feito. Só que é preciso também que haja as pessoas de fora, né, que essas pessoas existam, para olhar se o que deveria ser feito, de fato está sendo feito. Então, a igreja é a grande responsável por uma fiscalização horizontal, digamos assim. Porque fiscalização vertical, Deus sempre está fazendo. E Ele sempre vai julgar esses líderes. Por isso que muitas vezes nós temos direcionamentos na Bíblia de cuidado. Tiago vai falar sobre isso. Não sejam muitos de vós líderes. A quem muito é dado, muito será cobrado. E a questão é a seguinte: quando nós temos Paulo dando esses direcionamentos a Timóteo, a Tito, ele esperava também que a igreja do Senhor fosse capaz de avaliar, de julgar. Então, quando ele diz, é necessário que o pastor seja dessa forma, ele dá as características, as qualificações. Quem é que vai observar isso? Né? Quem vai avaliar, julgar, olhar, supervisionar a vida do pastor? É a própria igreja do Senhor. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao falar de epístolas pastorais e sempre trazer essa ressalva. Apesar de ter esse nome, e é um nome que, de fato, faz sentido com o conteúdo da carta, isso não significa que a igreja do Senhor deve se afastar dessas cartas e deixar para os líderes. Não, ela deve se aproximar para poder julgar, avaliar aqueles que estão liderando ou aqueles que estão almejando chegar a isso. Porque é a igreja do Senhor que tem o sim de Deus e o não de Deus. Ok? Local de escrita, como eu falei, Nicápolis. E ele destina essa carta a Tito, que estava em Creta. O objetivo da epístola é direcionar Tito na organização e na administração das igrejas locais da região. E aí, um cuidado que a gente tem que tomar é de não pensar que em Creta havia apenas uma igreja.
em um local. Não, haviam igrejas espalhadas ali pela ilha. Isso é bem comum, porque naquela época era difícil você ter um templo, um espaço como a gente tem hoje aqui. Então as igrejas se reuniam nas casas dos irmãos. Inclusive, Filemão, a próxima carta, tudo leva a crer que uma igreja se reunia lá, na casa dele, certo? E aí, quando as pessoas iam crescendo, quando os números iam subindo, uma casa só não dava mais conta de comportar todos os irmãos. E aí o que era feito? Eram feitos outros pontos de apoio, digamos assim, para que igrejas locais começassem a surgir ao redor. Então, é muito mais correto com a realidade a gente avaliar assim, não era uma igreja local, mas eram várias igrejas locais na região ali de Creta. E a função de Tito, organizar, administrar. Acredita-se que ele era um delegado pastoral, assim como Timóteo. Paulo ia, fazia o trabalho de plantação de igreja, pregava o evangelho, muitas vezes tinha que sair rápido do lugar, né? Ia, passava semanas ou meses, já ia embora, não dava tempo de estabelecer ou firmar uma liderança na igreja. E quem ele ia mandar para fazer isso? Ele ia mandar os seus delegados pastorais ou delegados apostólicos, que tinham essa função de ir até as igrejas e estabelecer uma liderança, lutar contra falsos ensinos, né, ou falsos mestres, e deixar aquela igreja pronta para continuar crescendo e caminhando com as próprias pernas. Isso aqui é muito importante, porque no processo de plantação de igrejas, além de importante que aconteça, é necessário que surjam líderes da comunidade local. Então, você tem sim um líder que vem de fora, é verdade, mas o papel desse líder é estabelecer uma liderança que surge da comunidade local. Certo? Essa era a função de Tito, e por isso que Paulo escreve essa carta a ele, para direcioná-lo nesse processo e nessa tarefa difícil. Eu trouxe uma imagem para vocês, não está muito boa de ver, né? Eu não tenho a luzinha do pastor, mas dá para ver que fica a ilha de Creta, ela fica mais ou menos aqui, no mar Mediterrâneo, né? Aqui você tem Itália, Grécia, e aqui abaixo a África. Ela era uma região bem estratégica por conta das rotas que passavam por ela, né? Então, uma ilha bem famosa. E aí vamos então entrar no livro de Tito. Quero pedir a ajuda dos irmãos na leitura. Algumas partes eu vou só citar, outras a gente vai ler. Tito, capítulo 1. Os primeiros 4 versículos funcionam como um prefácio da carta, a gente não vai ler todo. Mas olha só comigo o verso 2, já tem teologia profunda no prefácio da carta. Alguém pode ler Tito 1, versos 1 e 2, os 2 primeiros versículos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Então já tem teologia aqui. Além de Paulo fazer a sua apresentação, ele mostra a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, né? O Deus que a mentira não faz parte do seu caráter, então são coisas incompatíveis. E ele firma isso, né? Essa teologia, ela está embasada numa promessa para a igreja e para Tito também. Deus fez promessas de uma esperança eterna, nos deu essa esperança e ele vai cumpri-las. Por quê? Porque a mentira não faz parte de sua natureza. E interessante mostrar como há um plano eterno aqui, né? Prometeu antes dos tempos eternos. Assim como nós lembramos também que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Nós temos aqui as coisas se conectando, né? Aí nós chegamos nos versos 5 a 9,
que eu coloquei aqui, pondo em ordem as coisas restantes. Essa aqui, deixa eu ler. Verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Como eu já falei para os irmãos, o que seriam essas coisas restantes? O próprio texto dá conta de detalhar isso. Estabelecer liderança e lutar contra falsos mestres e falsos ensinos. Olha só. Bem como em cada cidade, como eu já pontuei aqui, igrejas locais em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E aqui nota, algo acontece e é repetido em outras cartas, presbíteros, pastores, bispos, essas palavras sempre estão no plural, né? Ou na maioria dos casos, porque o plano de Deus não é estabelecer apenas um pastor ou presbítero na comunidade. É sempre uma pluralidade pastoral, até porque no sistema de freios e contrapesos, né, um pastor vai ser responsável por cuidar e pastorear da vida do outro também e ser esse freio, para que uma igreja não sofra nas mãos de um pastor que, por algum motivo, se elevou sobre os outros ou a comunidade. Então, deixa eu continuar. Constitui-se presbíteros conforme te prescrevi. Aí ele vai dar aqui as qualificações. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Algumas traduções vão usar que tenha filhos sob disciplina, né, o disciplinados aqui. Verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqui nós não vamos entrar em cada qualificação do presbítero ou do bispo, as palavras que ele usa de forma intercambiável, não é a nossa proposta. Mas se você tiver interesse em avaliar, estudar essas palavras, já vai uma dica. O pastor Sandro tem exposto a carta de Tito em algumas quartas-feiras. Você pode ir lá no canal do YouTube da igreja e procurar, né, as exposições sobre algum desses assuntos que você tenha interesse, tá? Mas não vai dar para a gente se aprofundar aqui. Seguindo, então... Thales, Oi. eu tenho uma dúvida sobre o versículo 6 do Deixa eu capítulo olhar para 1. ti. Tá. Que tá Deixa eu no só uma meio. coluna no meio. Em relação aos filhos do presbítero, porque a salvação dos filhos não vai depender dos pais, né? E aqui ele parece ser muito enfático que os filhos, eles não devem ser acusados desses pecados. Só que, como é que a gente lida com isso? Porque às vezes vai acontecer, né? Inclusive, assim, tem vários pastores que são homens fiéis e que tem um filho que, enfim, né? Se desviou e nunca foi crente. E como é que a gente lida com esse texto, pensando nisso? Pronto. Como eu falei, eu acredito que uma boa tradução seria filhos sob disciplina. Porque aqui dá a ideia de filhos crentes, né? Que não são acusados de dissolução. Então, Deus não cobra do pai a salvação do filho dele. A salvação pertence ao Senhor. Mas ele cobra do pai que o filho dele seja ensinado sob a disciplina nos caminhos do Senhor. Certo? Então, isso aqui é até um problema quando a pessoa quer levar o texto nesse sentido, porque imagina, o pastor tem um filho agora. O filho vai nascer como? Vai nascer crente ou vai nascer pecador? Ímpio, perdido? Nasce perdido, né? E aí, ele dá uma pausa no ministério até a criança crescer e se converter? Não. Por quê? Porque eu penso que o texto não fala sobre isso. O texto fala justamente sobre guiá-los sobre a disciplina e o caminho do Senhor, né? E tem outro caso. Às vezes o filho do pastor, ele já sai de casa, né? Já está na idade e decide viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. E aí, agora esse pastor está desqualificado? Na minha visão, eu creio que não. Por quê? Porque enquanto o filho está na casa do seu pai, a função do pai é direcioná-lo.
e o filho vai dançar conforme a música. Mas quando o filho sai de casa e agora vive a vida dele, eu creio que a função do pai de ensiná-lo, direcioná-lo, ela foi cumprida, certo? Penso assim. Tem algum microfone aqui para o irmão Alex? É verdade. O irmão Alex está falando sobre o texto não obriga o pastor a ter filho. É meio que parte do pressuposto que normalmente ele vai ter filho, né? A irmã Michele, é? Pronto, chegou um ali, é. E quando o filho do pastor, ele não saiu de casa, ele ainda está morando com o pastor e decide ter uma vida que não condiz, né, com as Sagradas Escrituras, com os ensinamentos do Pai e de Jesus, enfim. Na sua opinião, né, como deveria lidar com essa situação? Pronto. Ou o pai dá o ultimato, né? De aqui em casa é assim, se não quiser você sai. Ou então deve ser dado o ultimato a ele, ao pastor. Você não tem conseguido cuidar do seu filho, então você está desqualificado. Digamos que o filho tem 14, 15 anos, né? E decide... Viver no pecado, né? Descobriu que é homossexual, certo? E aí? Pronto, eu vou trocar por decide viver no pecado, de uma forma geral. Não, né? porque assim, tipo, ele é apenas uma criança, né? Uhum. E aí é muito difícil e delicada essa situação, porque vai expulsar o filho de casa, ou não sei. Certo. Isso, de acordo com o texto aqui, sendo fiel ao texto, se o pai permite que o filho viva deliberadamente no pecado, né, ele está desqualificado para o ministério. Lembrando, a obrigação do pai não é, né? Salvar o filho dele. O pai, né? O pai está desqualificado para o ministério. Ok? Se algum pastor quiser, o pastor Clesiano vai querer comentar. Uhum. É uma qualificação para o pastor, não é? Oi. Essa questão do filho, né, principalmente quando penso num filho assim, adolescente, como a irmã Michele colocou, envolve muito sentimento, principalmente por parte das mães, né? É uma coisa que até eu converso muito com a Raquel sobre isso, que Deus me guarde disso, né? Mas a gente já pensa nessa possibilidade, e inclusive eu já até ensinei para a Ruth como seria, né? Caso ela decidisse viver não obedecer. Então eu não posso exigir que ela seja uma crente, certo? Ela diz, não, pai, eu não quero nada com Deus, eu não quero servir ao Senhor, eu ia para a igreja só porque o Senhor me levava e tal. Beleza. Ainda assim ela está sob a minha autoridade, está dentro da minha casa. Então ela vai namorar só quando eu decidir que ela vai namorar. Ela vai ter a permissão para namorar com quem eu quiser, porque ela está debaixo da minha autoridade. Aí que eu nem estou discutindo questão de fé. Eu poderia ser até um pai descrente. Ela tinha que estar debaixo da minha autoridade. Aí ela quer viver no mundo das drogas com 15 anos. Aí o que eu faço? Eu permito que ela venha fumar dentro da minha casa para não perdê-la, ou eu tiro ela de casa?
ela quer viver na prostituição agora. Eu deixo ela passar a noitada nas farras, eu permito que ela traga o namorado para dormir dentro da minha casa, porque aí ela está mais protegida e ela viver na prostituição. Então eu vou me tornando refém. Então, ou eu vivo do jeito que eu quero, e aí eu falo isso com propriedade, porque eu já acompanhei vários casos assim, de pais sendo refém de adolescentes, que entrou no mundo das drogas, na prostituição, e o pai ficava naquela. É melhor ela fazer tudo aqui dentro de casa, pelo menos eu estou vendo, né, a situação do pai, né? Porque se eu tirar ela de casa, aí eu vou perder a minha filha. Então o pai emocionalmente é muito difícil para ele, e para a mãe principalmente. Mas aí eu deixo minha casa virar uma verdadeira Sodoma e Gomorra para poder salvar meu filho, entende? Para poder manter meu filho ali. Então, em vez de eu vou deixar ele se destruir eu olhando e vou permitindo tudo isso, entende? Então, o ponto do pastor aí dele se tornar desqualificado é isso. Os filhos têm que estar sob disciplina. Como o Tado citou, tem que dançar conforme a nossa música. Pai, eu não quero mais, eu não sou crente, beleza, mas você ainda vai para o colégio, né? Você ainda vai escovar os dentes. A gente não deixa nossos filhos fazer tudo. Você ainda vai para a igreja, mesmo sem ser crente. Vou levar meu filho à força. Eu boto para ele fazer uma faculdade à força, eu boto para ele ir para o colégio à força, eu boto para ele ir para a igreja à força, principalmente para a igreja, porque quem sabe lá, ele escuta o evangelho e é salvo. Então eu vou usar a minha autoridade para proteger meu filho e para encharcar ele com o evangelho. Dentro da minha casa ele só vai ouvir música de crente. Na hora que ele disser, não, eu não tolero mais isso aqui, então você aluga um local, vai morar lá, aí você faz o que você quiser. Mas dentro do nosso lar, pode ser adolescente, pode ser adulto, está sob minha autoridade, debaixo do meu teto, tem que obedecer minhas regras, porque senão meu lar vai virar uma bagunça. E aí, nesse caso, o pastor, quando ele não tem esse pulso, e a casa dele vira essa bagunça, aí ele está desqualificado. Os filhos podem nem ser crentes, mas são filhos ordeiros, que obedecem, como eram os filhos mesmo dos descrentes no passado. Era obediente. A maioria aqui, quando não era crente, e você viveu com seu pai, né? Seu pai tinha moral lá e punha ordem na casa. Você não fazia o que você queria. Hoje é que o negócio ficou mais bagunçado, e aí você vai ver adolescente peitando o pai, querendo fazer o que quer. Então, acho que, espero que tenha clareado aí, tá? Subscrevo. Vamos seguir para o próximo? Dos versos 10 ao 16, nós temos aqui Paulo ensinando a Tito a lidar com os falsos mestres e com os falsos ensinos. Alguém pode ler para a gente, dos versos 10 ao 16? Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém.
Então aqui nós temos, mais uma vez, a instrução de Paulo a Tito, e ele é enfático aqui, é preciso fazê-los calar. Você tem que proteger a igreja do Senhor desses falsos mestres. E aqui ele liga muito isso com o judaísmo, né? Nós sabemos que o cristianismo, ele nasce em um contexto judaico, mas logo ele se diferencia do judaísmo e mostra que é uma religião diferente. Só que alguns ainda queriam, né, perverter o cristianismo com práticas judaicas. E aí o que é que Tito deveria fazer? Fazê-los calar, proteger a igreja do Senhor e limpar a igreja, livrar a igreja desses falsos ensinos e desses falsos mestres. Ok? Seguindo aqui, nós temos no capítulo 2, dos versos 1 a 10, ensinos direcionados a grupos específicos na igreja. Então, nós não vamos falar desses grupos, mas eu quero mostrar aqui o objetivo que Paulo escreve tudo isso. Então, ele vai ensinar Tito a lidar com homens idosos, as mulheres idosas, as mulheres mais novas, né, aos jovens. E aí no verso 7 ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então, mostrando que para Tito que era necessário que ele tivesse esse padrão, que ele fosse o padrão de boas obras. E aí vai falar dos servos, enfim. Olha só comigo o verso 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de... Então agora Paulo vai dar a finalidade, o objetivo, né, o motivo dele ter escrito isso. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então ele está dizendo, a gente tem que fazer tudo isso aqui. Tito, você tem que direcionar a igreja a fazer tudo isso daqui com o objetivo de que a doutrina de Deus, nosso Salvador, seja ornada ou enfeitada, embelezada, né? Então, a função da igreja deve ser, portanto, né, ornar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, nós não construímos o fundamento está posto, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus está posta e fundamentada. Qual é a função da igreja, então? Agora eu vou ornar essa doutrina, para que aqueles que veem ela possam reconhecer que há beleza e sabedoria ali. Então, o mundo deve olhar para a igreja e encontrar uma doutrina de Deus consolidada, bela, né, protegida de problemas, de pecados. Portanto, meus irmãos, a nossa função, quanto povo de Deus, é essa, né? Ornar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Como fazemos isso? Claro, fazemos isso falando do Senhor, anunciando a sua palavra, mas também é necessário, como Paulo diz a Tito, ter um padrão de boas obras. As pessoas, elas vão ver isso em nós. Se nós temos esse padrão ou não. Se nós somos condizentes com o que falamos, ou se somos verdadeiros hipócritas, né? Se a nossa vida de fato condiz com aquilo que nós proclamamos. Então, por isso que é importante a gente ter isso em mente. A doutrina de Deus, nosso Salvador, ela deve ser ornada, né? Embelezada, cuidada, protegida, exaltada por meio de sua igreja. E aí nos versos 11 ao 15 nós temos, esse texto é bem famoso, a graça de Deus e suas implicações para a igreja do Senhor. Olha só comigo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, Paulo está dizendo, olha Tito, você vai cuidar da igreja do Senhor, e a base disso, além de você entender o objetivo, de cuidar, preservar a doutrina do Senhor, você tem que entender que, uma vez que a pessoa é regenerada e ela é colocada na igreja, né, no corpo de Cristo, agora ele não vive mais de acordo com os costumes mundanos, né? Eu vou abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Mas não só isso, lembra de Efésios, né? É o despojar,
né, o revestir. Além de tirar isso, eu vou buscar viver uma vida no presente século sensata, justa e piedosamente. Tudo isso por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a nós. Então, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso braço, mas é o que Deus está fazendo com sua igreja. E aí, se você encontra um crente que não está fazendo isso, a função nossa, né, inclusive como Paulo diz em Gálatas, olha, se você vê alguém, você vai lá e corrige, né, você vai lá e ajuda. Porque essa pessoa, ela pode nem ser uma cristã, ela pode nem ser regenerada e precisa ouvir a palavra de Deus. Ou é um irmão regenerado que caiu e precisa de ajuda. Então, a gente tem que ter isso em mente. Aguardando, verso 13, então na expectativa da bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então é sempre nessa expectativa. Porque se você tira isso, a igreja vira só um grupo de legalistas. Mas quando você coloca os motivos, nós fazemos isso porque Deus nos disse e nós aguardamos as suas promessas. Essa é a igreja do Senhor. Nós não fazemos coisas que nós tiramos da nossa cabeça. Nós fazemos e vivemos coisas que nós tiramos do texto sagrado, esperando que Deus cumpra as suas promessas. E olha só que interessante aqui. Aqui também tem uma teologia profunda, né? Existe uma regra grega, eu não vou cansar os irmãos com isso, mas quando é colocado dois nomes, como estão aqui, Deus e Salvador. A regra diz que quando você não tiver o artigo, você juntar as coisas, enfim, ela aponta para um único referente. Então, ele não está falando de Deus e do Salvador Cristo Jesus. O texto está falando de Deus e Salvador, que é Cristo Jesus. Então, aqui nós temos teologia profunda. Paulo, né, reafirmando a Tito quem Jesus é. Ele é o dono da igreja e ele não apenas é Salvador, mas também é Deus. Então, ele precisa ser honrado, a igreja deve caminhar conforme Jesus ensinou, conforme o seu líder ordena, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É isso que Jesus está fazendo. Ele está reunindo pessoas, mas ele está purificando, tirando a iniquidade delas, para preservar esse povo zeloso de boas obras. E no final ele vai apresentar esse povo, a noiva, a ele mesmo. Então, é muito importante, meus irmãos, nós sabermos que a piedade, ela vem e ela deve vir através de uma boa ortodoxia. É a ortopraxia, é o viver correto que vem de uma ortodoxia, de um ensino correto, de um aprendizado correto de quem Deus é e do que Ele está fazendo na sua igreja. E aí, note, já notamos a teologia profunda no verso 13. Chegamos então no capítulo 3. Aqui nós temos mais uma série de ensinos práticos para a igreja, do verso 1 ao 11. Nós temos essa questão. Eu quero focar no verso 4 e 6, para mostrar para os irmãos o que é que Paulo está fazendo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, então ele está dizendo que Deus é Salvador. Aí olha só no verso 6, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vocês perceberam isso? Ele usa de forma intercambiável, por quê? Para mostrar que de fato Jesus Cristo é Deus, certo? E junto com essa teologia, o propósito de Paulo não é só derramar teologia aqui, é mostrar que a ortodoxia está ligada com a ortopraxia, como eu disse para os irmãos. Nós éramos nécios, desobedientes, é isso que ele vai dizer no verso 3. Nós estávamos escravizados ao pecado, mas, né? E aí nós temos essa partícula de contraste, porém, né? E aí nós temos uma quebra, é assim que nós vivíamos, mas, porém, não vivemos mais. Por quê? Porque Deus, o nosso Salvador, se manifestou com sua benignidade, nos abençoando, né? Nos dando o seu amor,
e não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. E aí o texto segue. Mas é importante você perceber como ele vai juntando as coisas. É o ensino correto que leva uma vida piedosa. E ele finaliza com saudações e recomendações. É aqui, inclusive, que nós vemos mais informações sobre onde é que ele estava, alguns direcionamentos finais para Tito. Ok? Vamos para Filemão? Amém. Mais uma vez, vou passar rápido aqui. A autoria de Paulo não é questionada em Filemão. Inclusive, é assim que ele começa a carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Af e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa. Então, lembra que eu falei? Provavelmente tinha uma igreja na casa de Filemão. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a data que Paulo estava preso, 61, 62, depois de Cristo ali, em Roma, certo? Faz parte das cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As 4 cartas que Paulo escreve na prisão. As outras 3, elas são direcionadas a igrejas no geral, né? Essa aqui, ela é endereçada a Timóteo, a Filemão, digo melhor. Então, é direcionada a uma pessoa em específico. E por que ela é tão útil para nós, né? Nós vamos ver que, ainda que escrita a Filemão, ela é uma carta extremamente útil para a igreja do Senhor e para um outro assunto que eu vou tratar daqui a pouco. Local de escrita, Roma, destinatário Filemão, e o objetivo é lidar com a questão de Onésimo. Que questão é essa, né? E aí, vamos lá. Eita, passou muito aqui. Pronto. A carta não tem capítulo, tá bom? Então, vou falar só dos versículos. Ele começa com o prefácio, que a gente já leu. E aí, dos versos 4 a 7, ele diz para Filemão, como ele costuma falar em algumas outras cartas, olha, eu não cesso de orar por você. E aí ele vai agradecer, louvar a Deus pela vida de Filemão. Então, Filemão era um homem piedoso e temente ao Senhor. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. E aí ele segue falando e agradecendo, louvando a Deus pela vida de Filemão. O assunto que pega a maior parte da carta, é uma carta curta, é a questão de Onésimo, que está lá dos versos 8 ao 20. Como é uma carta curta, dá até para a gente ler, né? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O que é que Paulo está fazendo aqui, né? Ele começa dizendo, Filemão, o que eu vou te pedir, eu poderia ordenar, mas eu não vou fazer isso. Eu vou solicitar, em nome do amor. E aí ele dá algumas informações aqui interessantes. Deixa eu só passar aqui para mostrar para os irmãos. Eu quero que os irmãos notem o poder transformador do Evangelho na vida dessas 3 pessoas. Paulo, vamos pensar aí na vida de Paulo. Quem Paulo era? Me ajuda aí. Perseguidor da igreja. O que mais? Provavelmente ele consentiu ali, né, ou de alguma forma participou da morte de Estevão e talvez de outras mortes, né? Então ele era alguém que estava pronto aí às últimas consequências. Ele era um fariseu, né, ensinado aos pés de Gamaliel, um homem, digamos que levava a lei muito a sério, né? E olha a transformação que o Evangelho faz na vida de Paulo. Como é que ele se intitula aqui no verso 1? Prisioneiro de Cristo Jesus. Quem era perseguidor se tornou agora perseguido. Quem estava oprimindo o povo, agora fazia parte dos oprimidos por causa
de Jesus. E ele fala também no verso 9, né? Sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, o evangelho transforma a vida desse homem. E foi isso que Deus disse para Ananias. Ananias um pouco receoso, Senhor, quando Ananias é mandado lá para orar por Paulo, né? Na conversão dele. Senhor, esse homem ele tem perseguido a igreja. Tem certeza que eu tenho que ir lá mesmo? E aí o que é que Deus disse para ele? Vai, porque eu vou mostrar para esse homem o quanto que importa que ele sofra pelo meu nome. E eu fico pensando, né, todos os sofrimentos de Paulo, e ele lembrando sobre isso. Eu um dia fiz as pessoas sofrerem. Então agora o Senhor está me ensinando a passar pelo sofrimento por causa dele. Mas além disso, há um poder transformador também na vida de Filemão. Filemão era um homem provavelmente rico, de posses. Inclusive ele é dono de Onésimo, né? Onésimo era o seu escravo. E Filemão se converte, né? Ouve o evangelho, é salvo por Deus. Tudo leva a crer que foi o próprio Paulo que anunciou o evangelho a ele. Alguns acreditam que em Éfeso ou em Colossos, né? Aqui, Filemão, a igreja que se reúne na casa dele era em Colossos. E o que acontece? Esse homem foi transformado a tal ponto de Paulo dizer, olha só comigo o verso 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Por que Paulo estava tão convicto que Filemão ia seguir o conselho dele? Porque ele sabia que o evangelho que havia transformado Paulo também transformou Filemão. E o que é que ele está pedindo tanto, Thales? Aí vamos lá. A transformação que ocorreu na vida de Onésimo. O nome dele, Onésimo, está muito próximo da palavra útil, no grego. Por isso que você vê Paulo fazendo aqui um jogo de palavras, né? Onésimo, que significa útil, antes ele te foi inútil. Agora, porém, Filemão, ele é útil, tanto a ti quanto a mim. O que é que aconteceu? Acredita-se que Onésimo furtou ou roubou algumas coisas de Filemão e fugiu, né? O escravo fujão. E foi bater em Roma, onde Paulo estava. Paulo evangelizou, pregou o evangelho para ele se converteu, foi salvo, regenerado, e agora tem a chance de retratação, perdão, arrependimento e de voltar para o seu Senhor. Eu fico pensando, é justamente Onésimo que leva essa carta a Filemão. E olha só o que Paulo pede. Sim, verso 10. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ou seja, Paulo está dizendo, Filemão, Onésimo se converteu, ele é um eleito, salvo pelo Senhor, e ele está me sendo muito útil aqui em Roma. Está me servindo no teu lugar, porque, pensa, não é que só Filemão devesse servir a Paulo, é porque na cabeça de Paulo, todo crente serve. Todo crente tem que estar contribuindo com o reino. E ele está dizendo, Onésimo está fazendo o que você deveria fazer, né, de me servir aqui, cuidando de mim. Mas eu não quero ficar com ele aqui para que não seja algo meio que imposto ou obrigatório. Eu estou mandando Onésimo de volta para que com o teu consentimento você faça ele retornar, né, a Roma para ele continuar me servindo. Isso aqui é muito belo, meus irmãos. É o evangelho se sobressaindo, né? E aí ele diz, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo.
eu vou pular esse assunto, vou voltar já já, porque eu vou passar uma atividade para vocês antes, mas já já a gente volta sobre essa questão aqui. Verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Né? Paulo está dizendo, olha, receba Onésimo aí como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Provavelmente Filemão tivesse um pouco ainda chateado com a situação. Mas Paulo sabia que, uma vez regenerado agora, ele era alguém que estava pronto a perdoar. Agora pensa comigo, você no lugar de Onésimo, né? Você está levando a carta de volta para o homem que você traiu, né? Para o seu senhor. E ele poderia pagar com a própria vida, né? Filemão poderia, né? Isso fazia parte das permissões. Ele poderia punir o seu escravo fujão, ou até mesmo matá-lo, né? Mas por que Onésimo quer tanto ir, né? Ele não parece ter nenhuma relutância aqui. Eu creio que para fazer retratações. Onésimo viu isso como uma oportunidade. Eu vou pedir perdão pelo que eu fiz, vou buscar me retratar, restabelecer o meu relacionamento, até porque agora nós não temos a relação de senhor e servo, nós temos uma relação também de irmãos em Cristo. Verso 18, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Aqui, meus irmãos, muito provavelmente, Paulo estava usando aqui um amanuense, era comum ele ditar, falar a carta, e o amanuense escrever. Nós vemos isso também em Romanos, né? Quando ele fala no final, Eutécio, né? Que é o amanuense lá. E Paulo parece pegar a pena lá da mão do amanuense e dizer, nessa parte aqui quem vai escrever sou eu. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei. É como se ele estivesse assinando, né? Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, pode colocar na minha conta. Eu vou pagar. E ele diz, né? Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Isso aqui provavelmente dá a entender que ele está dizendo. Mas lembrando, Filemão, que fui eu que te evangelizei, né? Então, há uma dívida aí, e deve haver essa dívida de gratidão também, né? Com aquele que o evangeliza. E o que é que acontece? Essa história, eu não estou dizendo que isso daqui é uma alegoria, nada do tipo. Mas sempre que eu olho para essa história, eu lembro que eu era Onésimo. Nós éramos todos Onésimo, né? Ofendemos ao nosso Senhor, pecamos contra Ele, fugimos. E quem estava lá para pagar a nossa dívida, né? Para assumir a nossa dívida? Cristo Jesus. Aqui, por mais que não seja uma alegoria, nada do tipo, isso me lembra, faz alusão e traz flechas de uma história bem maior, que me faz me colocar no lugar de Onésimo e saber, olha, realmente, olha como o Evangelho transforma. Transforma Paulo, Filemão, Onésimo, a tal ponto de você dizer, de Paulo dizer, Filemão, lança tudo na minha conta aí que eu pago. E creio eu, o que Filemão faria? Tá bom, você vai pagar cada centavo. Não, eu creio que Filemão, e aqui, claro, é especulativo, mas pelo fato de Paulo dizer, você vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Filemão diria, Paulo, está tudo resolvido. Eu sofro dano aqui sem problemas. Por quê? Pelo poder do Evangelho transformador. Então, essa história sempre me anima de saber que o Senhor está salvando senhores, servos, perseguidores, todos. Deus é poderoso para salvar todos. E aqui, voltando lá sobre a questão do verso 16, né? Eu quero fazer essa pergunta para os irmãos, quero deixar uma oportunidade para você me ajudar aqui. Qual é a contribuição da Epístola a Filemão para o assunto escravidão? E aí, enquanto esse é escrito, tá? Você pode desenvolver a sua resposta. Enquanto vocês escrevem, eu já quero contextualizando, né? Alguns acusam a Bíblia de ser
pró-escravidão, escravocrata, defender e legitimar a escravidão. E aí eu quero que vocês escrevam pensando, como essa carta, né, contribui para esse assunto. De fato aqui Paulo está legitimando, o que é que está acontecendo? Quer microfone? Alex. Quiser falar logo, pode ficar à vontade. Era justamente sobre esse tema, sobre a escravidão. A gente traz uma imagem sobre a escravidão muito referente àquilo que aconteceu no Brasil colonial, e a gente imagina, com também os navios negreiros e tudo, e o tipo de escravidão ocorrida ali na África, né? Só que existiam dois tipos, basicamente, de escravidão no passado, que eram aqueles estrangeiros que eram aprisionados quando a sua nação, o seu povo, era conquistado, mas também tinha aqueles que, sendo hebreu, poderia se vender como escravo. E isso acontecia em que momento? Num período de crise onde ele não tinha trabalho, mas tinham direitos acerca disso. E é principalmente sobre esse tema que Deus vai discorrer. Ele vai tratar, alguém pode se vender como escravo, mas tinham leis, e está lá descritas no Antigo Testamento, no Pentateuco, referentes a isso. Como eles deveriam ser tratados? Eles não poderiam passar mais de 6 anos trabalhando. No 7º ele seria liberado. E ele também receberia salário mensal, metade de um salário mínimo. Mas ele teria também segurança, um lar, ele teria comida. Então, quando você vai somar todos esses benefícios, ele ganha mais do que um assalariado hoje em dia, que tem que pagar aluguel, tem que pagar comida, tem que pagar várias coisas. Então, um hebreu poderia ter um servo, um senhor hebreu também, que é, sem dúvida, o episódio de Filemão, porque alguém pode julgar. Como alguém que, sendo crente, aparentemente fiel, porque tinha uma igreja na sua casa, ele possuía um escravo. E alguém pode julgá-lo como sendo incoerente, essas duas coisas se encaixarem. Mas elas se encaixam por conta do contexto. Então, alguém se vendia como escravo, era dizendo, eu vou trabalhar contigo até 6 anos. Mas a própria lei diz, se o escravo chegasse no final do 6º ano, dissesse, eu quero continuar contigo porque eu te amo, e é assim que o texto sagrado diz, então teria um ritual a ser feito, furaria a ponta da sua orelha e etc., mostrando ali que ele está ali agora por amor e viveria ali com o seu senhor até o fim. Bem, então, concordo, exatamente por aí. Às vezes a gente tem uma visão deturpada do que é a escravidão pelo o contexto histórico que a gente vive, né, no Brasil. Mas mesmo assim, ainda há acusação, sabe? Mesmo mostrando que, olha, não é bem assim, você tem que entender o termo e o assunto pelo contexto, mas ainda assim há essa acusação de que a Bíblia defende, apoia, legitima. E a minha proposta é mostrar que não, você não vai encontrar a Bíblia defendendo, apoiando, nem legitimando. Você vai encontrar Deus se preocupando para legislar sobre isso. Uma realidade que estava posta e ele legislava sobre, como o irmão Alex comentou, né? E além disso, eu vejo um movimento, né, da mão de Deus de direcionando o povo que estava sob o regime de escravidão para buscar fugir disso, sair desse regime. Como eu vejo no Antigo Testamento já essas questões de atribuir dignidade, né? E aqui, eu penso que essa carta é central para isso também. Porque, nota, Paulo não é um abolicionista do jeito que você talvez desejasse que ele fosse. Paulo é um cristão. Mas o cristianismo dele faz mais efeito do que movimento abolicionista. Por quê? Porque o cristianismo, meus irmãos, não é um movimento revolucionário contra a abolição. Contra a escravidão, digo melhor. O cristianismo é um movimento revolucionário contra o pecado.
ele vai mais profundo. E ao transformar corações, ele transforma também sociedades. E é isso que eu vejo aqui. Deixa eu ler algumas. Demonstrar a dignidade da pessoa escravizada e reforma a ideia mundana de como o Senhor deve se relacionar com seus escravos, mesmo que não pregue a abolição diretamente. Rapaz, Paulo não legitima a escravidão, mas traz a imagem que em Cristo não há mais escravo ou livre, somos um só em Cristo. Muito bem. Todos são iguais, independente da função, o amor deve ser a base do relacionamento. Que entre irmãos em Cristo não deve haver escravidão. Ok, muito legal. Tem muitas respostas aí. Beleza. E aí, olha só o verso 16, ele é central para isso. Você vai receber Onésimo, Filemão, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Então ele está dizendo, o sangue de Cristo foi derramado por vocês dois. Então, se vocês forem continuar nessa relação de senhor, escravo, seja como for, mas agora você vai olhar para Onésimo como irmão caríssimo, porque o evangelho chegou a vocês e mudou, por mais que talvez não tenha mudado ali a forma da sociedade no momento, mas mudou os corações de vocês. Então, ainda que você queira continuar nesse sistema, Paulo não fala sobre isso. Paulo diz, agora a forma como você vai lidar com ele é em amor. E eu penso, meus irmãos, que esse movimento foi o que muitas vezes esteve aquecendo e inflamando corações de muitos homens que poderiam legislar sobre isso, né? Qual nação teve muitos direcionamentos contra a escravidão? A Inglaterra, que era uma nação cristã. Então, essa parte da história não é contada, é apenas a parte de que a Bíblia é escravocrata, coisas do tipo. Mas ninguém vê, ou ninguém quer aceitar, né, esse pessoal que acusa a Escritura, ninguém quer reconhecer isso, de que a Bíblia promove esse movimento em direção a isso. Ela não vai ser revolucionária nos termos que você quer, mas nos termos que Deus quer, de transformar pessoas e de essas pessoas transformarem civilizações e sociedades. Ok? Então, com isso a gente finaliza essas duas cartas. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Que o Senhor possa nos ajudar a sempre estarmos aprendendo com a Tua Palavra e a estarmos buscando transformação, renovação. Assim como aprendemos aqui que a graça do Senhor veio a nós, que o Senhor nos transformou, que o poder do Teu Evangelho nos fez mudar de vida e nos fez novas criaturas, que possamos viver de acordo. Ser conosco é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.